você sabe, né? Por enquanto, assim, Deus tem nos direcionado, nós vamos meditar no livro de Neemias, né? Livro de Neemias, vamos esgotar o livro de Neemias? Jamais, né? A palavra do Senhor se renova, né? E nós vamos continuar ainda, nós fomos no capítulo 2, quarta-feira última, né? Passada, e nós vamos voltar no capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias, versículo de 2 a 4. Vamos ler do versículo 1 até a 4, tá bom? Versículo de 1 a 4, está aqui o celular, então, obrigado, Deus abençoe, amém? Neemias, tome a sua Bíblia aí, na sua casa, no seu, amém? Toma a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Eu vou ler nessa versão que eu sempre uso aqui, a versão NVI. Você talvez tenha uma versão diferenciada, mas nós sabemos que é tudo uma questão de palavras sinônimas, né? Então a NVI é uma linguagem assim mais, eu diria assim, consegue mais fácil das pessoas terem entendimento, né? Está escrito: palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram no cativeiro estão lá na província onde passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Praticamente as quartas-feiras tem sido um culto assim de pregação, de ensino, né, de reflexão a respeito desse personagem bíblico por nome de Neemias. É interessante nós notarmos que Neemias foi um homem que se importava com as pessoas e não com ele simplesmente. Primeiramente pensava nas pessoas e não no seu sucesso, não na sua vida, não na sua vitória, não em si mesmo. Se preocupava com as pessoas da sua época, com seus compatriotas, com o povo judeu, com o povo que era o seu povo. Ele pensava realmente no povo e não nele mesmo. Por isso que se tornou um ícone, um grande líder, um governador, se tornou um homem de Deus, da qual a Bíblia fala sobre ele de uma forma maravilhosa. É interessante que na Bíblia hebraica, o livro de Esdras e Neemias, eles estão unidos no mesmo livro, né? E nós temos essa separação, essa divisão, de uma forma, eu acredito que foi colocado de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Mas ambos foram contemporâneos, Esdras e Neemias. Agora nós podemos ressaltar o que permite Deus que nesta noite venhamos a extrair algumas lições importantes da vida de Neemias. O que nós podemos extrair da palavra de Deus e trazer como prática para a nossa vida cristã. Seja você, pastor, eu não sou um líder, mas se você tem a sua casa, o seu lar, você é um líder na sua família, você é um líder na sua casa. Se você trabalha numa empresa em cargo de liderança, ali também é importante você fazer essa aplicação como fez Neemias. Ou se você é líder de um ministério, né, na igreja, que você atua, diaconato, jovens, enfim, etc. É muito importante extrairmos essas lições para a nossa vida cristã. Amém? Então, a primeira lição que queremos ressaltar é justamente o seguinte. Olha só o versículo de número 2. Anani, um dos meus irmãos, veio te ajudar com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Primeira coisa que eu aprendo aqui é a consulta de uma fonte verídica. Ele vai falar com seu irmão Anani.
ele vai falar com este homem, vai perguntar para ele, que é seu irmão. Então, de uma certa forma, ele vê mais credibilidade em Anani. Ele vê que é uma fonte que ele pode realmente acreditar naquilo que seu irmão vai dizer para ele. Outro mais também, ele diz que veio alguns outros homens de Judá junto com seu irmão Anani. Então isso é muito perigoso quando nós tomamos algumas posições e nós de imediato, é isso. Não, mas ele vai consultar o seu irmão Anani, ele vai perguntar com alguns de Judá, ou seja, com outros homens também. Então ele faz uma coletânea de informações. Ele vai consultar várias pessoas sobre o que está acontecendo lá em Jerusalém. Os teólogos acreditam que Neemias, ele nasceu no cativeiro, ele não conhecia Jerusalém, ele somente sabia da cidade, mas nunca esteve em Jerusalém. Se voltarmos à palavra do Senhor, veremos que quando Moisés, instruído pelo Senhor nosso Deus, ele enviou 12 espias na terra que mana leite e mel. 12 espias foram, um de cada tribo, foi levantado como um príncipe para conhecer a terra de Canaã, onde os 12 trouxeram um relatório para Moisés e toda a congregação de Israel. Então, para você ver, ou seja, as informações coletadas pelos 12 espias vieram um relatório para Moisés, amém? Mas a questão, não vamos entrar nesse mérito, mas a questão agora aqui é justamente que Anani, e alguns, ele pergunta para esses homens. E nós vemos aqui a ordem de atenção que Neemias dá. Era um homem muito inteligente. Não somente inteligente, mas era muito temente a Deus por esse livro. Era um homem também de estratégia. Era um homem que tinha muita prudência e discernimento na sua vida. Então, se nós lemos a ordem, veja só. Então ele vai falar com os homens e ele pergunta para eles, ou seja, como estão os judeus que restaram? Ele está preocupado com pessoas. Segundo, os sobreviventes do cativeiro. Olha só. E terceiro lugar, e também sobre a cidade de Jerusalém. O que interessa para ele? É vidas, é pessoas, é ser humano. A cidade de Jerusalém, ele coloca em segundo lugar. A prioridade aqui é o ser humano, é a pessoa. É muito interessante isso na vida de um líder. É muito importante isso na vida de quem está à frente do ministério. Meu irmão, é importante a sua casa. É importante sua casa estar bem adornada. É bonito isso, maravilhoso. Sua casa está bem requintada, manutenção, tudo funcionando, bonitinho, mas o principal é pessoa, o principal é a esposa, o principal é o filho, o principal são vocês dentro daquela casa, amém? Então justamente isso, ele dá credibilidade, sim, a Anani, o seu irmão, aos homens, e pergunta acerca como eles estavam, E quando nós vamos... E quando ele faz a pergunta, o que significa? Que ele gostaria de ter conhecimento. E eu quero saber como está a situação em Jerusalém, como estão as pessoas na cidade de Jerusalém. E é muito interessante que quando ele pergunta, se ele pergunta, logicamente, é óbvio, ele quer saber. E se quer saber, se torna então responsável para trazer uma solução. Porque não adianta muitas vezes nós perguntarmos para alguém, e aí, como está essa situação? Você quer saber? Por que você quer saber? Mera curiosidade? Quer saber por saber? Quer saber ou para fazer meramente um comentário ou uma crítica da situação? Não. Quando ele quer saber, porque havia já uma intenção na vida de Neemias, que é procurar uma solução, uma resposta. Por isso que nossos amados irmãos devemos interpretar algo dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação. Não adianta eu saber, se eu sei de um problema, se eu sei de uma dificuldade, eu estou sabendo, e aí? Me torno responsável agora para trazer uma solução, para buscar uma resposta diante de uma situação que não pode tornar um caos em nosso meio. Então quem pergunta, recebe conhecimento, se torna responsável para trazer uma solução. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa lição é justamente, a visão me leva à ação. Quando ele tem
esta visão da situação por esse relatório de Anani e alguns judeus que retornaram do cativeiro, das pessoas que estavam cativas, sofrendo e tudo mais, e vamos falar as circunstâncias que eles estavam lá. Nesta visão, neste relatório, ele leva uma ação, ele tem uma atitude diante disso, ele não cruza os braços, mas ele começa a se mover, se movimentar. Neemias soube, então, da situação e sentiu uma chamada para atender uma necessidade. Então ele viu o quê? Uma necessidade, se sentiu chamado para fazer alguma coisa. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. É muito importante o caráter deste homem. Aleluia, a glória para o Senhor. Mas temos que honrar a vida deste homem como foi Neemias. Porque quando ele soube da situação, sentiu-se chamado para atender uma necessidade. Glória a Deus, já pensou que bênção? Você vê uma necessidade na casa de Deus, estou vendo a necessidade, me sinto chamado para resolver, para trazer uma solução, para ser uma resposta para aquela determinada causa. Que coisa maravilhosa na vida de Neemias. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Lição que podemos extrair mais. Neemias, ele faz uma análise da situação em Jerusalém, ele faz uma análise. Ele vê como está o quadro da situação, ele vê o que as pessoas estão passando, na verdade, ele analisa o jeito que eles estão sofrendo, né? Lá no versículo de número 3, e eles me responderam, aqueles sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. É o que eles estão passando, sofrimento e humilhação. Oh meu Deus, tem misericórdia. Será que nós devemos compadecer de quem está sofrendo? Será que nós devemos pedir a Deus que Deus tenha misericórdia do sofrimento das pessoas? Ou vamos ficar simplesmente indiferentes, né? O grande perigo, irmãos, o grande perigo é que muitas vezes nós cometemos algumas falhas na nossa vida. Não é chegar somente no culto, chegarmos, né, orarmos, cantarmos, Senhor, meu pedido, minha necessidade, momento da mensagem, fala comigo e vou embora. Não, nós precisamos realmente interagir. A igreja tem que viver em comunhão. Você viu como é importante, como faz falta a comunhão? Esses dias que estamos vivendo aí, como faz falta a comunhão no meio do povo de Deus? Como faz falta pegar na mão do irmão e falar paz ao Senhor Jesus? Dar um abraço no irmão? Como está fazendo falta? Como dá saudade de cumprimentar alguém? Como dá saudade de contemplar o rosto mesmo de alguém, um sorriso de irmão? Amém? Faz falta, né? Então ele fez uma análise da situação em Jerusalém. Então quando ele faz essa análise, aí ele é interessante aqui, olha o que eles continuam dizendo, o relatório que estão dizendo para Neemias. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha a situação. Como estava Jerusalém? Estava vivendo um momento de insegurança. Insegurança. Os muros derribados. O povo estava vulnerável. O povo estava vulnerável. Os muros derribados. Portas queimando a fogo. Então o povo estava o quê? Sem segurança. O que eles poderiam fazer? Né? Vivemos num mundo de insegurança, não é verdade? Vivemos num mundo de insegurança. Esta é a verdade. Esta é a grande realidade. Né? Eu moro numa rua, aqui em São Paulo, meu Deus, meus vizinhos montaram um esquema de segurança lá, toda hora o WhatsApp, manda uma coisa para mim, e aquela preocupação, meu Deus, tem misericórdia. Né? Falei, se torna um terror, se torna um pavor, né? Um barulho a mais, as pessoas, é insegurança, é o pavor, é o medo, é o terror. Né? Isso gera, é complicado muito. Então os muros, que são os muros? Muros é a proteção. Antigamente as cidades eram cercadas por muros à sua volta, tinha suas muralhas, como foi o caso, é importante, da cidade de Jericó, né? Quando Josué foi conquistá-la, né? Tinha as muralhas de Jericó, a segurança, isso trazia um certo conforto, uma certa tranquilidade para os moradores daquela época,
né? Mas agora os muros estavam derribados, os muros estavam destruídos. Esta era a situação, e o povo estava vulnerável. O povo poderia, a qualquer momento ali, o restante que tinha do cativeiro, os poucos que estavam habitando ali, não tinham paz, não tinham tranquilidade, poderiam vir os inimigos, poderiam vir os outros ataques contra eles. Eles estavam ali em Jerusalém, mas estavam o quê? Inseguros. Mas graças a Deus, que vivemos num mundo hoje de muita insegurança, mas nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus, Ele que cuida da igreja, Ele que abençoa a igreja, Ele que sustenta a igreja. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Diz o texto também que as portas estavam o quê? Queimadas. Não sei se você sabe, mas é muito interessante que naquelas épocas bíblicas, em tempos passados, né, nas portas de entrada, nos portões de entrada, quem que ficavam lá? Os juízes. Autoridades ficavam ali sentadas, junto na entrada das cidades, nas portas. Por quê? Eles faziam o quê? A justiça, julgavam as situações. Isso é muito comum no caso do rei Davi. Quando Davi está no trono, ele não sabe que seu filho Absalão está o quê? Na porta ali do palácio. E ele atende as pessoas dizendo, não, meu pai, o rei não tem tempo para atender, eu atendo vocês. No caso de Ló também, quando em Sodoma e Gomorra, que os anjos chegam para destruir, quem está à porta da cidade de Sodoma e Gomorra? Ló. Então Ló tinha uma influência, podemos dizer, judiciária, de juiz, de julgar uma cidade. E o que acontecia? O que acontecia no caso de Jerusalém, nessa época de Neemias? As portas estavam queimadas, ou seja, os juízes não estavam lá. Embora havia lei, mas não era aplicada a justiça não era aplicada, a lei não era aplicada. O povo estava inseguro também no aspecto jurídico. Que Deus tenha misericórdia, hein? Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia de São Paulo, que Deus tenha misericórdia, né? Porque quem sabe se muitas portas estão realmente queimadas, destruídas por pessoas más, aí não é aplicada a justiça como deve ser feita. Mas isso é outro departamento, né? Mas isso aconteceu no tempo de Neemias. Isso aconteceu. Aconteceu porque naquela época lá, se você ler versículo lá na frente depois, havia muita corrupção no meio. Então praticamente o povo estava, repito a palavra, vulnerável mesmo. Totalmente vulnerável. As pessoas não conseguiam viver um momento de justiça. E ele passando por uma situação difícil, porque uma grande parte estava no cativeiro ainda. Mas agora nós vamos entrar numa outra situação, aleluia, que sabe qual é? A injustiça social. Então era uma insegurança no meio do povo e também uma injustiça social. O povo lá não estava pobre somente, o povo estava na miséria. Essa é a questão. O diabo, ele justamente trabalha nisso. E pessoas de má índole trabalham nisso. Não para o quê? Para que rico fica mais rico. O pobre não fica só pobre, fica miserável. Miserável. Essa é a questão. Então a justiça social reinava em Jerusalém. O povo estava caminhando na miséria. Se ler o Juízes capítulo 6, no tempo de Gideão, dizem que inimigos vieram os midianitas contra Israel, levando a nação de Israel à miséria. Você acha qual a vontade do diabo? Que o homem fique na miséria, fica na desgraça, fica na ruína. Matar, roubar e destruir. Você está entendendo? Essa é a questão. Né? Então o povo que estava em miséria estava o quê? Em desgraça, oprimidos por inimigos externos e internos. Que coisa tremenda. Lendo o livro de Neemias, você vai ver que a opressão se tornou depois internamente também. E externamente.
contra o povo que estava em Jerusalém, porque gostava que o povo ficasse na miséria, na ruína, na desgraça. O povo da promessa de Deus, o povo que tinha a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. O povo em Jerusalém viviam também entre as ruínas. Ruína significa, davam-lhe o quê? Desânimo. Desânimo. O povo estava desanimado, o povo estava também desprezado. Olha a situação deles, estavam em desprezo, opróbrio. Eles viviam no meio daquelas ruínas, os muros derribados, as portas queimando a fogo, né? Então eles viviam, como isso é vida? Essa era a situação do povo de Israel, daqueles restantes que estavam lá. Mas se nós analisarmos, queridos e amados irmãos, nós veremos 3 palavras que nós separamos aqui, para nós concluirmos a nossa mensagem. Amém? 3 palavras, para nós concluirmos. A primeira palavra, situação, oração e decisão. Você pode repetir comigo, por favor? Amém? Situação, oração e decisão. 3 palavras que eu creio que marcou a vida de Neemias, 3 palavras fundamentais que pode marcar a vida de um cristão. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Primeira coisa que Neemias, ele viu a situação. Aleluia! Ele tomou a frente, ele quis ver, quis ter contato com a situação. Diante do quadro, o que ele foi fazer? Ele partiu para a oração. Aleluia! Você viu uma situação? Vai para a oração. Aleluia! Fale com Deus. Vai falar com o Senhor nosso Deus. Basta você ler o versículo de número 5 a seguir. Você vai ver que ele começa: Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que o temem e obedecem aos teus mandamentos. Aleluia. Vê a situação. Número 1. Número 2, oração. Aleluia. Ele vai orar. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Igreja, qual é o nosso papel? Estamos vendo a situação. Sim, estamos vendo a situação de norte a sul, leste a oeste, no Brasil, em São Paulo, na verdade, também no mundo, de uma forma geral. E o que nós vamos fazer a situação? Estamos vendo, sim, estamos vendo. Estamos captando notícias que vem de A, de B, de C, isso, aquilo. Selecionamos o quê? As notícias, selecionamos se são verídicas, se são autênticas, verificamos elas, não é verdade? Temos que analisar, ver o que é, o que não é, analisamos, e depois nós vamos fazer? Vamos para a oração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Agora, por que eu falo a situação? Porque Anani poderia vir com aqueles homens e aumentar, não é verdade? E aumentar. Esse é um problema sério, não é verdade? Quando na emoção a pessoa aumenta mais ainda. O seguinte, o Neemias, você sabe que os muros foram derribados. Foram derribados? Os muros foram derribados. E olha, não só derribados, rapaz, então, levaram as pedras também. Aí já começa a aumentar uma coisa que não existe. Então ele viu a situação. Aleluia. Viu? Porque falaram para ele. Ninguém foi lá, vamos fazer um selfie com o muro derrubado. Vamos fazer um selfie aqui, o muro derrubado. Não, ele não teve uma imagem. Como você e eu, Igreja do Senhor, nós não temos uma imagem completa de uma situação mundial da pandemia. Nem no Brasil, nem em São Paulo. Eu não tenho. Você tem? Eu não tenho. Eu não tenho uma visão de situação. Olha, eu tenho aqui, eu tenho OMS, eu tenho... eu não falei para vocês, eu estou com o WhatsApp aqui do Ministro da Saúde, entendeu? O novo agora que entrou. Então, é assim, nós dois aqui, Não, meu irmão, não é isso não. Ele não teve essa visão direta, como você, eu não temos uma visão direta da situação. Então, o que ele fez? Foi para a oração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos para a oração. Foi justamente que ele foi para a oração. E no versículo 5, sabe o que ele faz? Ele exalta o Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, oh, aleluia.
Quando ele fala Senhor, ele se refere ao seguinte: diante da sua ação, diante do caos que está vivendo meus compatriotas, Senhor, aleluia. Não chega lamentando, murmurando, reclamando, falando se é do presidente, se é do governador, se é do prefeito, se é do secretário, se é de maca, se é de respirador, que não sei o quê. Não, meu irmão. Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Quem é Senhor não é presidente, não é governador, não é prefeito. Quem é Senhor é Jesus Cristo, aleluia. São autoridades que existem na terra, que existem, que estão aí, colocadas por Deus, mas Senhor é Ele, soberano é Ele. Oh, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Por isso que Paulo diz o quê? Paulo fala aos Filipenses que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O começo da igreja primitiva, que ela foi perseguida, por isso que existe aquela expressão de Paulo aos Gálatas: ninguém pode declarar Jesus Senhor se não for pelo Espírito Santo, por causa da perseguição, por causa da tribulação, por causa do tempo que eles viviam naquela época. Meu irmão, minha irmã, não importa a situação, Jesus continua Senhor, Senhor, Senhor e Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, ainda que tenha muito fake news, mas a verdade é que Jesus é Senhor, e ninguém pode tirar isso da igreja, ninguém pode tirar isso dos nossos corações, aleluia, e ninguém pode fazer, porque Ele é Deus dos céus, grande e temível, e fiel à sua aliança. Ele vai para a oração. Quando ele vai para a oração, primeiro, exalta o nome do Senhor. Segundo, fala que Deus tem aliança com o seu povo e é misericordioso. Terceiro, sabe o que ele fala? Senhor, estejam atentos os teus olhos abertos para a oração que teu servo faz diante de ti. Faz o que eu estou fazendo diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele confessa os meus pecados e o pecado do meu povo. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso. Então, situação é o relatório. Segundo, a oração. E a terceira palavra qual é? Decisão. Decisão. Aleluia. Ele vai se decidir. Como ele vai se decidir? Você conhece a história bíblica. Você sabe que ele vai se decidir, seja o quê? Aleluia. É como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Ele fala: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele era copeiro do rei, pessoa de grande responsabilidade, servia a taça na mão do rei, Artaxerxes, não é verdade? Mas agora ele fica esperando o quê? Para tomar uma decisão. Aleluia. Quando você vê uma situação, quando você parte para a oração, aleluia, você espera o momento da decisão. O momento de você decidir na sua vida. Em toda a área da nossa vida. Em toda a área da nossa vida. Aleluia. Tem momentos que você tem que decidir. A decisão é sua. Aleluia. Seria uma posição confortável, continuar como copeiro do rei, mas agora ele se decide. Ele se empenha em prol das pessoas. Não é benefício dele, mas benefício alheio. Glória ao nome do Senhor. Por isso que se tornou um líder político como ele foi. Por isso que ele foi. Porque ele não pensava nele, ele pensava nos outros. Deus tem misericórdia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. E ele vai tomar essa decisão onde? Diante do rei. Diante do rei, que ele, justamente, ele se apresenta para quê? Para trazer restauração aos muros derrubados e às portas destruídas pelo fogo. Aleluia. Ele se decide então, ele se empenha para trazer uma solução, para ser uma resposta para o povo dele, que estava em desprezo, que estava vulnerável, que estavam sofrendo injustiça social, injustiça jurídica. Aleluia. Ele decide, aleluia, a tomar uma posição. Poderia perder a própria vida. Usaram vários fatores, permitindo Deus, vamos falar mais na frente. Não hoje, mais na frente vamos falar. Vários fatores. Tentaram até usar a própria lei mosaica para ele entrar em contradição
na sua vida espiritual. Várias situações. Subornaram profetas, subornaram pessoas, corromperam pessoas para que ele fugisse do seu alvo. Mas quando um homem ou mulher de Deus, que vê uma situação, que parte por oração e tem uma decisão dirigida por Deus, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu creio, queridos irmãos, eu creio, Neemias, ele fez uma aliança com o Senhor, ele fez uma aliança com Deus, uma aliança com o Senhor, nosso Deus. Eu não sei, é interessante, eu não sei se é coisa só de filme, né? Mas eu acho interessante que nesses filmes americanos, o rapaz quando vai pedir a moça em casamento, né? Ele dá um anel para ela, né? Chega a dar um anel. É interessante, só a mulher que pega o anel, né? Eu não entendo. Depois se alguém pesquisa isso para mim no Google e explica para mim, que eu queria saber depois, tá? É lógico, você vai explicar para mim pelo WhatsApp, mandar mensagem, né? Mas aí o rapaz pega e fala, vai pedir a moça em casamento, né? Digamos, aí chega daquele anel, ela põe o dedo, vou casar. Aí é engraçado, põe a aliança só o anel só põe no dedo da moça, o homem não põe, né? Mas no Brasil nós temos esse costume, né? O homem e a mulher, ambos fazem uma aliança. Aleluia. Não estou aqui dizendo que a cultura norte-americana está errada quanto a isso. É a cultura dele, o sistema dele, se for dessa forma mesmo, é a realidade lá. Não estou aqui questionando, né? Quem sabe tem um americano me assistindo aí. Também eu estou falando em português, não está entendendo o que eu estou falando mesmo, né? Mas é interessante que nós usamos o que? Aliança. Deus viu que Neemias quis fazer essa aliança com ele, de restaurar, de ser um restaurador, de confortar um povo sofrido. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa levantar no Brasil, que Deus possa levantar dentro das igrejas, homens e mulheres com personalidade, aleluia, com esse jeito de, não personalidade, desculpe, com o caráter de Neemias, com as características de Neemias, de alguém que vê uma situação e parte para a oração, aleluia, e depois, no momento certo, dirigido por Deus, toma uma decisão para trazer uma solução. Você já pensou? Teríamos menos problemas dentro das nossas igrejas, teríamos menos dificuldades dentro dos nossos ministérios, na casa de Deus, se nós vimos a situação, entrarmos na oração e nos colocar para trazer uma decisão. Que Deus ajude, que Deus tenha misericórdia. E agradeço a Deus por poder juntos, nesta noite, compartilhar desta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esta palavra que nos assegura, esta palavra que nos dá esperança, esta palavra que fortalece a nossa fé, para nós prosseguirmos a cada dia em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Apresente diante de Deus o seu pedido. Apresente nas mãos do Senhor. Eu tenho orado principalmente pelos nossos governantes. É verdade? Temos que orar por eles. Temos que orar. É verdade? Independente de partido A, B, C e D, o que nós precisamos é que Deus ilumine a mente desses homens. Ilumine a mente do presidente, governador, do prefeito, Ministério de Saúde, cientistas nacionais e internacionais, para que o Senhor tenha misericórdia. Porque a situação, nós sabemos que saber 100% da situação, quem sabe é Deus. E muitas coisas, igreja, muitas coisas é fake news, muitas coisas é para nos deixar apavorados, aterrorizados, mas nós sabemos, aleluia, que nós temos Deus como Senhor na nossa vida. E é Ele que vai instruir, é Ele que vai direcionar todas as coisas, porque Ele é, como disse Neemias, Senhor. Grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu graças te dou nesta noite, Senhor, de poder, juntamente com meus amados irmãos e irmãs,
compartilhar desta palavra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, que essas lições que o Senhor usou na vida de Neemias, Senhor, um homem, Senhor, que viu uma situação, um homem de oração e um homem de decisão. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome, que sejamos, Senhor, pessoas com características, Senhor, de homem, de pessoas de Deus, Senhor, para somar, para multiplicar, para acrescentar no teu reino, até a tua vinda gloriosa no dia. Deus maravilhoso, eu te peço, abençoa cada lar, abençoa cada família, guarda, Senhor, meus irmãos, guarda minhas irmãs, proteja nossos jovens, nossos adolescentes, proteja nas tuas santas mãos, livra de todo mal. Eu imploro pela tua igreja no Brasil, pela tua igreja em São Paulo, pela tua igreja no mundo. Abençoa, Senhor, guarda, estenda as tuas santas mãos, tem misericórdia, Jesus. Cubra com teu sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Perdoa meus pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas iniquidades, Senhor. Ó Deus maravilhoso, tem misericórdia, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor. Deus da glória, o Senhor pode sarar a nossa terra, o Senhor pode sarar, Senhor, o nosso Brasil, o Senhor pode sarar a nossa cidade de todo mal, em nome de Jesus que cremos e oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.